Bom, a gente passa agora para um tópico novo, porque embora ainda se trate de dedução, do sistema dedutivo axiomático, a gente vai provar um metateorema, isso é, a gente vai provar uma propriedade sobre esse nosso sistema dedutivo, que vai nos permitir fazer deduções mais complexas de uma maneira bastante simples. Então, nesse primeiro vídeo eu vou apresentar a ideia geral e no próximo a gente vê a prova. A ideia geral, por trás do teorema, é algo que a gente já várias vezes em lógica 1 eu chamei a atenção, né, que é como, e a gente já usou também aqui em vídeos anteriores, que é como é que a gente pode provar um condicional. Né? Suponha que eu queira argumentar que se uma pessoa saiu de casa às 5 horas, ela não poderia estar no trabalho às 8 horas. Digamos que eu queira mostrar que ela está mentindo. Ela disse que saiu às 5 de casa e chegou no trabalho às 8 horas e eu quero provar que ela chegou atrasada. A gente pode fazer um raciocínio do seguinte modo, né? Vamos supor, por hipótese, que ele tenha saído às 5 horas. Digamos que ele saiu às 5. Ele levaria meia hora para chegar até o ponto de ônibus. Mesmo que o ônibus passasse na hora, seriam mais 40 minutos até a estação de metrô. E o metrô, para ele, leva 2 horas e meia. E depois ele ainda teria que caminhar 40 minutos até o trabalho. Portanto, ele não chegou às 8. Esse meu raciocínio não prova que ele não chegou às 8. Prova que se ele saiu de casa às 5 horas, ele não chegou às 8. Né? Então, mas esse raciocínio serve para provar um condicional. Né? Como é que esse raciocínio funciona? Né? Eu faço uma suposição, né? Eu tomo, suponha, por hipótese, que 3 pontinhos, eu concluo logo tal e tal outra coisa, né? Esse raciocínio como um todo prova que se 3 pontinhos, então tá outra coisa, né? Então essa é uma estratégia para argumentar, para provar condicionais. O que a gente vai ver agora nisso que é conhecido como teorema da dedução, que na verdade é um metateorema, porque prova algo sobre o sistema. E a gente vai ver nesse teorema da dedução, né, como fazer o equivalente disso no cálculo, no sistema dedutivo. Tá? Então, o que a gente vai querer ver? A gente vai querer ver como fazer no sistema dedutivo o equivalente a isso daqui. Né? O que eu tenho aqui? Suponha por hipótese P, a gente faz um raciocínio, eventualmente com outras hipóteses. Qual vai ser o nosso equivalente no sistema dedutivo? Vai ser tomar hipóteses, entre elas C, P, fazer uma dedução e chegar em Q. E o teorema da dedução vai nos ensinar como, a partir dessa dedução, onde eu chego no Q com a hipótese P, gerar uma nova dedução na qual eu não tomo mais o P como hipótese e provo que se P, então Q. Vamos ver um exemplo, a prova, como eu disse, a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos retomar um exemplo que a gente já viu numa aula anterior, sem usar o teorema da dedução, a gente fez uma prova desse teorema aqui. Né? Então, a gente chegou nessa dedução, vocês podem relembrar a explicação, mas ela não é tão evidente de achar esse caminho. Né? A gente acabou encontrando, porque é um caso simples, mas eu vou mostrar agora um jeito mais fácil de achar o caminho, embora vá gerar uma dedução mais feia. E consiste em fazer o seguinte, esse caminho consiste em provar primeiro isso daqui. Provar primeiro que tomando A e B como hipótese, nós podemos chegar em A ou B, e depois eu vou mostrar como é que a gente pode, por um procedimento mecânico, por um algoritmo, chegar numa dedução como o teorema de A e B implica A ou B. Então, vamos lembrar vamos ver como fica. Imagino que essas alturas esteja bastante fácil para vocês fazer essa dedução aqui. Ela é bastante simples. Né? Eu posso tomar A e B
como hipótese, eu quero chegar em A ou B. Bom, eu sei que eu posso de A e B tirar tanto A quanto B, qualquer um dos dois, e eu sei que basta para chegar em A ou B eu ter um deles, ter qualquer um deles. Então, a gente tira um deles, né? Por exemplo, tira o A. Para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escrever P4, né? A e B me entrega o A. Eu tenho A e B, então, por modus ponens de 1 e 2, eu chego na linha 3 em A. Agora é só usar P7 para chegar em A ou B. Então, eu escrevo P7, A implica A ou B, e eu chego por modus ponens das linhas 3 e 4, eu chego na linha 5 em A ou B. Tá? Agora vamos ver como é que a gente pode usar essa dedução para gerar uma nova dedução, né? Para provar o condicional que eu queria provar, e isso de uma maneira mecânica, por uma receita de bolo. Tá? O que eu tenho aqui? Então, eu tenho a minha dedução, que a gente fez antes, e agora eu vou mostrar como gerar uma nova dedução, na qual isso aqui não é tomado mais como hipótese, e, portanto, nesse caso aqui eu não vou mais ter nenhuma hipótese, isso não é tomado como hipótese, e eu chego no final nessa implicação aqui, que era o que a gente queria provar. E o truque vai consistir em fazer o seguinte, vai ser gerar uma nova dedução, que vai ter um número maior de linhas, e para cada linha dessa dedução auxiliar, digamos assim, vamos chamar essa aqui de auxiliar, para cada linha eu vou obter na minha nova dedução a fórmula dessa linha prefixada por essa hipótese que eu quero eliminar. Então, a gente vai obter uma transformada da linha 1, que vai ser o quê? Vai ser a fórmula da linha 1 prefixada pela hipótese que eu quero não mais ter como hipótese, mas como antecedente do condicional. Depois a gente vai ver como gerar, né, uma transformada da linha 2, a saber, a fórmula da linha 2 prefixada da hipótese que eu quero eliminar. E assim para todas as linhas, inclusive a última linha. Então, eu vou obter a prefixada da última linha, sem tomar essa hipótese que eu tinha tomado na dedução auxiliar. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso para cada linha. Bom, para provar que quando a gente tem uma dedução tomando algo como hipótese, a gente pode obter uma dedução onde uma das hipóteses deixa de ser tomada como hipótese e passa a ser antecedente da conclusão da dedução anterior, né? O que a gente vai usar? A gente vai usar certas propriedades do nosso sistema, algumas das quais a gente já tratou explicitamente, outras não. Quais são essas propriedades que a gente vai usar? E que, portanto, têm que ser provadas independentemente do próprio teorema, né? A gente vai usar o fato de que nós podemos provar como teorema, sem usar nenhuma hipótese, nós podemos provar que qualquer fórmula implica a si mesma. Então, nós já provamos isso, né? A gente provou, era meio chatinho de descobrir no início, né? Mas a gente conseguia provar que uma fórmula implica a si mesma, vocês têm um esqueletinho lá para sempre usar aplicado a qualquer fórmula. Além disso, a gente vai usar a propriedade da regra da prefixação, que a gente já usou. A gente pode explicitar essa regra do seguinte modo, né? Se eu tenho uma dedução de uma fórmula a partir de um certo conjunto de hipóteses, não importa qual, eu posso, mantendo o mesmo conjunto de hipóteses, sem nenhuma alteração, obter essa fórmula que eu já tinha antes, tendo como antecedente uma coisa qualquer, prefixada para uma coisa qualquer. Tá? Bom, a outra propriedade que a gente vai usar é da regra 2,2, a saber que se eu tiver que uma primeira coisa implica a segunda e tiver que essa primeira coisa implica que a segunda implica uma terceira, então a primeira implica a terceira. A gente pode tirar, a gente pode deduzir, se eu tenho a partir de um conjunto qualquer essas duas, com o mesmo conjunto eu chego nessa daqui.
Basta eu aplicar a regra 2,2. A propriedade seguinte, a gente não tratou explicitamente, né? Mas ela é bastante óbvia, dada a definição que a gente tem de dedução. Eu poderia ter outras definições, mas na lógica clássica a gente tem, vale essa propriedade aqui conhecida como monotonicidade. O que essa propriedade diz? Ela diz, olha, se a partir de um conjunto eu tenho uma dedução de uma certa fórmula, isso prova que essa fórmula é consequência dedutiva de qualquer conjunto que inclua aquele meu primeiro conjunto. Né? O que isso vai ser? Vai ser, por exemplo, o seguinte, a gente tem, fácil, nem vou fazer aqui, a gente tem facilmente uma dedução onde a partir de A e B nós chegamos no A. Essa dedução é também uma prova de que A e B não C, D ou E, digamos, deduz A. Né? Claro, eu tenho hipótese sobrando aqui, mas eu continuo podendo fazer a dedução sem nenhum problema, porque eu vou poder obter disso daqui. Então, essa é a propriedade conhecida como monotonicidade. Se eu deduzo uma fórmula de um conjunto, eu deduzo essa fórmula de qualquer conjunto que tenha esse primeiro como subconjunto. E a segunda propriedade, também bastante óbvia, é conhecida como reflexividade, a saber, que se uma fórmula pertence a um conjunto, ela é dedutível desse conjunto. Né? Então, por exemplo, se eu considerar esse meu conjunto aqui, esse meu conjunto deduz, por exemplo, deduz A e B. Por quê? Porque eu simplesmente, né? O que é uma prova de que esse conjunto deduz A e B? A minha prova é simplesmente isso aqui. Essa dedução em uma linha, por isso que a gente não fez, porque isso é muito óbvio, né? Mas aqui é importante destacar que a gente pode fazer, né? O que a gente tem? Isso aqui é uma prova do quê? É uma prova de que A e B deduz A e B, né? A gente não vai fazer porque é óbvio, mas vale que toda fórmula é consequência lógica de si mesma, a gente vai usar isso. E a última propriedade que vai usar, a gente também já viu várias vezes, é simplesmente a propriedade de modus ponens, né? A saber, se a partir de um certo conjunto eu chego numa fórmula, então, se eu tiver esse conjunto e o antecedente, eu tenho o consequente, eu posso destacar o consequente. Vamos ver agora, então, como, utilizando essas propriedades aqui, a gente consegue transformar nossa dedução auxiliar em uma dedução com uma hipótese a menos, mas tendo como conclusão, né, a conclusão anterior que eu tinha, precedida da hipótese eliminada. Vamos ver no nosso exemplo. Bom, e como eu disse, qual é o truque que a gente vai fazer? O truque que a gente vai fazer é ver como usar essa dedução aqui como guia, né? E usando essa dedução como guia, obter cada uma dessas fórmulas aqui, antecedida pela hipótese que eu quero eliminar e sem tomar ela como hipótese. Claro, é fácil obter essas aqui precedidas, bastaria aplicar a regra 1.1. Mas o que a gente quer é obter cada uma dessas fórmulas precedida disso aqui, sem tomar isso daqui como hipótese e sem tomar mais nada adicionalmente como hipótese. Tá? Bom, vamos ver então como é que a gente pode obter a transformada de cada uma delas. Vamos considerar o meu primeiro caso. Meu primeiro caso aqui, nessa dedução, é justamente a hipótese que eu quero eliminar. A gente poderia, como aqui só tem uma hipótese, não faz diferença. Mas eu já aprendi que é útil a gente marcar com um asterisco, que eu tenho muita dificuldade em fazer, qual é a hipótese que a gente quer eliminar. Vamos marcar essa daqui assim. Bom, a transformada dela, né, é justamente ela antecedida por ela mesma. Ora, mas isso é da forma φ implica φ, isso é uma forma implicando a si mesma, que vocês já sabem deduzir em 5 linhas. Tá? Então, vocês podem depois passar limpo, né? Vocês podem provar isso aqui utilizando o esqueleto que vocês já têm, é simplesmente aplicar esse caminho disso aqui, né, para
essas duas, para essa fórmula aqui que aparece duas vezes. Então, nós facilmente obtemos, sem tomar isso aqui como hipótese e sem usar nenhuma outra hipótese, nós chegamos, desculpa, na prefixada da linha 1. Eu não sei porque eu não... Ele quer que eu faça uma bolinha. Bom, tudo bem, vou deixar assim. Bom, agora o que eu quero? Eu quero obter digamos assim, a fórmula da linha 2, antecedida pela hipótese que eu quero eliminar. Bom, a linha 2 foi obtida por postulado, por axioma. Ela é um axioma. Bom, essa aqui é fácil, por quê? Porque eu posso escrever qualquer axioma sem tomar nada como hipótese. Então, basta eu reescrever isso aqui, né? Aqui na linha 6, eu escrevo de novo o meu P4, vocês vão passar limpo, né? E em seguida, eu prefixo ele por P1. Então, agora, por P1, vocês prefixam, e na linha 8, vocês vão chegar por modus ponens da linha 6 com a linha 7, vocês vão chegar na transformada da linha 2. Tá? Depois vocês preencham isso aqui como exercício. Bom, em seguida, o que eu quero? Eu quero obter a transformada da linha 3. Bom, só que agora o que eu tenho? Eu não posso tomar A como hipótese e prefixar, porque eu não quero introduzir nenhuma nova hipótese na minha dedução. Então, isso eu não posso fazer. A não era hipótese antes, eu não posso tomar A como hipótese. Mas, o que eu tenho? Eu tenho que eu obtive, na minha dedução auxiliar, eu obtive a fórmula da linha 3, aplicando um modus ponens sobre linhas anteriores, no caso a linha 1 e a linha 2. Como eu apliquei modus ponens sobre linhas anteriores, isso significa que eu tenho já, antes, na minha nova dedução, as transformadas da linha 1 e da linha 2. Né? Eu tenho aqui a transformada da linha 1, eu tenho aqui a transformada da linha 2. E se vocês olharem agora essas transformadas, olhem a forma que elas têm. Essa aqui tem a forma de uma implicação. Essa aqui também tem a forma de uma implicação. E o que eu tenho aqui? Eu tenho que uma fórmula implica uma outra fórmula. O que eu tenho na transformada da linha 2? Eu tenho que o φ, que é a mesma coisa que eu tinha ali, implica que o psi implica o φ. Se vocês olharem, vocês têm justamente o que vocês precisam para aplicar a regra 2,2, né? Vocês têm que uma primeira coisa implica uma segunda, e vocês têm que essa primeira implica que a segunda implica uma terceira. E se vocês olharem agora para o que a gente quer obter, que é a transformada da linha 3, a transformada da linha 3 é justamente o que a regra 2,2 me entrega. É justamente esse primeiro implicando o terceiro, né? Vocês têm aqui o φ, que é o A e B, implicando o A, que é o θ. Ops, desculpem, aqui eu escrevi φ era θ, tá? Não vou refazer todo o vídeo de novo. Vocês têm isso aqui, tá? Bom, agora, o que vocês podem fazer então? Vocês podem escrever P2 aqui, vai ficar um negócio bem grande, vocês passem a limpo, né? O que vai ser... Desculpem, o que vai ser o P2? Vai ser, vocês vão ver que vai dar certinho a linha 5, implicando que a linha 8 implica A e B implica A, tá? Façam a limpo, isso aqui vai dar direitinho na forma do P2 e vai dar bem certinho. Aí vocês vão ter que fazer 2 modus ponens, e na linha 11 vocês vão chegar na transformada da linha 3, tá? Bom, em seguida, eu quero obter a transformada da linha 4. Bom,
A linha 4 foi obtida para o postulado. O que eu vou poder fazer? A mesma coisa que eu fiz com a linha 2, né? Eu escrevo P7, né? Preencham como exercício, e depois eu uso P1, escrevo P1 na linha 13, e na linha 14 eu chego na transformada de uma linha que originalmente era um postulado, era um axioma. Depois, por fim, o que eu tenho? Eu tenho mais uma linha obtida por modus ponens. Isso significa que eu já tenho a transformada das linhas anteriores, né? Vocês vão ver que eu tenho na transformada da linha 3 e na transformada da linha 4, o que eu tenho? Eu tenho algo que se encaixa de novo para usar a regra 2,2. Eu tenho que isso aqui implica isso aqui implica que isso aqui implica isso aqui, e como final da minha forma 2,2, vai me dar que isso aqui implica isso aqui, que é justamente a transformada da linha 5. Então, aqui vocês vão ter que fazer o quê? Vão ter que, de novo, escrever P2, e depois fazer 2 modus ponens, vocês vão chegar na linha 17, na dedução disso daqui. Vocês podem ver que ela é uma dedução muito mais longa do que a dedução a qual a gente tinha chegado, né, originalmente. Então, as deduções que a gente obtém por teorema da dedução, se elas são feitas, todas elas, e vocês vão ter que fazer alguns casos como treino, né, elas ficam feias, elas têm um monte de coisa sobrando. Quando vocês passarem a limpo, vocês vão ver que tem muita coisa aqui, mas eu não precisava de tanta linha para obter isso. Qual é a vantagem do sistema que a gente está estudando? É que ele é mecânico, ele é um algoritmo, eu não tenho que ficar descobrindo o caminho. Eu reduzo o meu problema a descobrir o caminho dessa daqui. Depois é mecânico. E justamente porque é mecânico, depois que a gente tiver treinado, a gente não faz mais. A gente simplesmente faz a dedução auxiliar e diz, por teorema da dedução, tal coisa. Tá? Vamos ver ainda mais um exemplo. Vamos ver um exemplo rapidamente de algo que eu queira provar, né? Tomando como hipótese, tendo já outras hipóteses. Agora o que eu quero provar não é um teorema. O que eu quero provar é uma consequência dedutiva, mas é uma consequência dedutiva que tem por conclusão, uma implicação. O que a gente vai poder fazer? A gente vai poder usar o teorema da dedução para fazer o seguinte: diz, primeiro eu provo que B implica C, e B deduz C ou D, tá? É isso aqui que eu provo isso aqui, e depois eu poderia dizer, simplesmente, tendo provado isso aqui, a gente conclui por teorema da dedução isso aqui. Vamos fazer mais esse exemplo em conjunto, né? Porque aqui vai ter mais um caso. O que eu tenho? Eu tenho que eu posso tomar como hipótese B implica C, nessa auxiliar. Nessa auxiliar eu posso tomar como hipótese B. Bom, agora, o que eu faço? Eu aplico um modus ponens sobre 2 e 1. E agora, por que faço um parênteses para dizer por que eu insisto para colocar sempre o antecedente primeiro? Porque vocês vão saber que a transformada desse aqui vai ser o primeiro antecedente lá quando vocês aplicarem P2. E o segundo vai ser a transformada da linha 1, tá? Depois eu vou chamar atenção para isso. De novo, fazendo exercício, vocês vão se dar conta. Bom, o que eu obtenho agora, então? O que eu obtenho aqui? Eu obtenho C. Bom, agora, para passar para C ou D, eu vou usar P7. Então, eu vou ter que escrever P7. Eu vou ter que C implica C ou D. E agora eu aplico modus ponens sobre 3 e 4. E eu obtenho 5 C ou D. Depois que vocês tiverem treinado bastante fazer o teorema da dedução, vocês podem parar de fazer a transformada, como eu fiz antes e vou fazer agora,
Tá? Por quê? Porque depois que a gente provou o teorema da dedução, por enquanto a gente ainda não provou. A gente provou que deu certo até aqui, e vocês já estão percebendo que vai dar certo sempre, mas a prova ainda não foi feita. Mas uma vez provado o teorema da dedução, a gente passa simplesmente a dizer, fazer algo como isso aqui. Por TD, né, eu tenho que B implica C, deduz B implica C ou D. Tá? Mas vamos fazer mais essa transformada aqui. Mas eu vou passar limpo isso aqui primeiro. Bom, então, aqui a gente tem a dedução que a gente tinha e agora a gente quer obter as transformadas. Aqui a gente tem um caso diferente. A gente, né, diferente do caso anterior, eu tenho o que eu quero chegar é nisso aqui que tem hipóteses. Então, tem uma hipótese que eu posso manter. Por isso que é bom marcar qual é que eu quero eliminar, é a B. Então, o que eu quero obter é as transformadas dessas fórmulas aqui, prefixadas por isso daqui, pelo B. Esse aqui pode continuar como hipótese sem nenhum problema. Bom, agora, vamos lá. Eu quero obter a transformada da linha 1. O que é a transformada da linha 1? É a linha 1, né? É a fórmula da linha 1, antecedida pela hipótese que eu quero eliminar, que é o B. Bom, como é que a gente vai poder obter isso? Bom, lembrem que eu disse, essa aqui é uma hipótese que eu posso manter. Então, o que eu posso fazer? Eu tomo ela como hipótese e prefixo, né? Então, a gente pode, na minha linha 1 aqui, eu tomo B como hipótese. Na linha 2, eu uso P1, preencham a lacuna, né? E depois, por modus ponens da linha 1 com a linha 2, nós chegamos na linha 3, na transformada da linha 1. Tá? Depois, o que a gente quer obter em seguida? A transformada da linha 2, cuja fórmula é a hipótese que eu quero eliminar. Então, essa eu não posso mais tomar como hipótese. No entanto, o que eu quero obter? O que eu quero obter é essa fórmula antecedida dela mesma. Mas aí basta a gente, em 5 linhas, né? Como isso aqui é teorema, a gente segue esse caminho e em 5 linhas, portanto, na linha 8, eu mecanicamente chego na transformada da linha 2. Em seguida, o que eu quero? Eu quero obter a transformada de uma fórmula que eu obtive por modus ponens sobre a linha 2 e a linha 1. Agora vocês vão perceber a ordem, né? Vocês vão perceber que é útil botar essa ordem. Por quê? Porque eu vejo que a linha 2 é da forma de uma implicação, que coincidentemente é a mesma coisa, mas isso aqui agora aqui não importa. O que importa é que ela é uma implicação, uma primeira coisa implica uma segunda. E a transformada da linha 1 me dá que a primeira coisa implica que a segunda, que coincidentemente é a mesma, implica uma terceira. Mas isso significa, então, que se eu utilizar P2 e mais 2 modus ponens, eu vou obter, portanto, na linha 11, eu vou obter que o φ, que é o B, implica o C, que é o θ. Ou seja, eu vou obter a transformada que eu queria da linha 3. Tá? Bom, depois preencho as lacunas. Em seguida, o que eu quero? Obter a transformada de um axioma. O que eu vou ter que fazer? Vou poder tomar o axioma, escrever o axioma de novo e prefixar por P1, depois por modus ponens, na linha 14, tem uma 13 aqui no meio, eu vou obter B, implica que C ou D. Tá? Essa aqui é a transformada da 4. Bom, agora eu tenho outra que foi obtida por modus ponens. Eu sei já perceberam que as transformadas, isso aqui eu botei errado. Só que aqui tá errado, tá? Só que eu não vou corrigir tudo de novo. Aqui é modus ponens de 13 e 4. Tá? Eu sei que pelas transformadas da 13 e da 4, elas vão se encaixar direitinho na forma do P2,
Portanto, em 17 linhas eu vou chegar na transformada da linha 5, que era o que eu queria provar, a saber que B implica C ou D. Ou seja, eu obtive uma nova dedução, na qual eu não tomo mais o B como hipótese, e obtenho a minha conclusão implicada por essa hipótese que eu eliminei. Tá? Bom, então, como eu disse, o que vocês devem fazer? Tá? Vocês devem fazer alguns teoremas, você deve fazer algumas transformações, como eu fiz aqui, porque isso vai dar um ótimo treino em perceber sentenças mais complexas, mas depois que vocês compreenderam como fazer sozinhamente isso que a gente fez aqui nos dois exemplos, vocês simplesmente fazem, por exemplo, nesse exemplo aqui, essa prova aqui, e dizem, por TD a gente tem isso aqui. Tá? Mas é importante vocês compreenderem um pouco como é que funciona, como é que se faz algumas transformações. Tá? Então, qual é o exercício seguinte? Né? Vocês têm exercícios mais complexos, né? Para os quais vai ser útil supor o teorema da dedução, embora a gente ainda não tenha provado. Né? Então, por exemplo, só para insistir e repetir o que eu já tinha dito antes, se vocês vão provar isso aqui, vocês poderiam fazer uma prova super simples, que era provar isso aqui. A, hipótese, B, hipótese, né? Aí vocês vão usar P7, né? E vão fazer dois modus ponens. E vão chegar em A e B, e aí vocês só dizem, por TD, eu tenho isso daqui, tá? Mais caprichadinho que eu. No entanto, então, vocês não vão ficar fazendo todas as deduções inteiras, porque vocês vão enlouquecer, tá? Mas a minha sugestão é que vocês façam alguns exemplos de transformação. Isso vai ajudar vocês a compreender a prova que vocês vão ver no próximo vídeo, tá? E vai ajudar vocês, em geral, a treinar o reconhecimento de estruturas de dedução. Tá? É bastante risquinho no papel para jogar fora, mas vale a pena. Então, até o próximo vídeo, até a próxima e depois a aula síncrona.